tudo bem? Voltamos com mais um episódio do Alô Criançada. E hoje nós temos um tema muito denso, muito profundo, mas muito necessário. Nós vamos iniciar uma série de 18 entrevistas falando sobre criação de filhos, sobre os perfis dos filhos, os perfis dos pais, os desafios que a paternidade encontra hoje na sociedade, os fatores internos e externos que estão tornando os nossos filhos quem nós estamos vendo por aí na sociedade. Que tipo de cidadão nós estamos entregando? E para participar aqui comigo, mais uma vez, o meu sócio, o pastor Tiago. Obrigado, pastor, por ter vindo. Eu que agradeço, Leandro. E nós vamos, iniciar falando de um versículo que eu gosto muito nesse primeiro bloco, que ele é mais curtinho. E eu já tratei aqui alguns programas antes. Ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. E nós pais ficamos presos a esse versículo como aquela questão de eu ensinei o caminho, o menino tem que andar, e por que ele desviou? E muitas vezes nós não atentamos para o fato de que nós mostramos o caminho, mas nós mesmos não estávamos caminhando por ele. E se eu não estiver caminhando no caminho, o meu filho não vai querer estar sozinho nele. E aí vai dar ruim. Vai ser esse monstrinho que muitas vezes nós encontramos nas escolas, nos parquinhos, nos restaurantes. Sabe aquele menino que quando eu era criança a gente chamava ele carinhosamente de pestinha? Pois é, muitas crianças dessas estão aí levando a fama de um comportamento ruim, mas que infelizmente pode ter sido iniciado na omissão paterna. E hoje nós vamos tratar sobre isso. O nosso primeiro tema, como chegar ao âmago dos seus filhos, como chegar à essência do seu filho, como chegar ao íntimo, sabe aquele quartinho lá dentro do seu coração que ninguém penetra? Como chegar nesse quartinho do coração do seu filho? Que caminhos nós podemos tomar para chegar na essência dos nossos filhos e descobrir juntamente com eles qual a identidade, o que eles querem, o que eles esperam da vida e o que nós, pais, somos capazes de dar para eles, para que eles alcancem essa essência. Nós vivemos dias de sociedade perdida, pessoas perdidas sem saber para onde ir, com quem falar, pessoas que não sabem quem são, que não sabem o que querem e que dirá saber aonde elas vão chegar. Então, fica comigo, nós estamos só começando nesse tema. Eu vou para um breve intervalo, eu volto logo e nós vamos iniciar um bate-papo aí de cerca de 1 hora, mas que eu creio que será valioso para você e para a criação dos seus filhos. Não vai embora, fica aí, logo nós voltamos. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou a vida de milhares de famílias em todo o estado. O Goiás Social é a maior política social da história e já atendeu quase 2 milhões de goianos. Já são mais de 50 mil estudantes beneficiados com bolsa de estudo para a universidade e mais de 200 mil mulheres já foram beneficiadas pelo programa Mães de Goiás. O aluguel social garante moradia digna a milhares de famílias em 145 municípios do estado. E o programa Casas a Custo Zero entregará 10 mil casas até o fim de 2026. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza do país. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos
Pinheiros a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos. Eu falei que era rápido e agora eu vou tocar o bastão para o meu convidado, pastor Tiago, já esteve aqui comigo em outros programas. Pastor, os encontros terminaram, né, na igreja, e qual foi o saldo desse projeto de alcançar os corações dos filhos? O saldo a gente não consegue metrificar tudo porque é a parábola do semeador, né? A gente lança sementes, mas a gente não sabe o solo que acaba caindo, né? Mas nós conseguimos atingir algumas famílias, né? Essas famílias deram esse testemunho de que realmente contribuiu. Pessoalmente também, para mim, o fato de ter que estudar sobre o tema, de mergulhar nessas pesquisas, né? Isso contribuiu muito também do ponto de vista pessoal e familiar também, né? Mas a gente entende que foi um saldo positivo, né? Foi um saldo positivo e a gente espera que o Senhor continue frutificando essas sementes que foram lançadas, né? Que a gente não sabe onde vai dar. Verdade. Né? Eu não expliquei, né? No ano passado, em outubro, o pastor Tiago, nós até fizemos um encontro aqui. Ele iniciou uma série de 18, né, pastor? 18 palestras na igreja, lá ali no Riviera, tratando de criação de pais e filhos. Então, a cada semana, um tema específico voltado para esse universo, né? E esse período já encerrou, tivemos as palestras, famílias participaram, e surgiu a ideia de trazer esses temas, a palestra, para o estúdio, para que nós possamos alcançar mais vidas. E o primeiro tema foi assim: como chegar ao âmago dos seus filhos, como orientar os seus filhos, mantendo a essência. Mas qual essência, né? Hoje, o que a gente mais vê é que as crianças e os adolescentes, elas estão perdidas sem sequer saber quem elas são. Então, a essência que elas estão reproduzindo, muitas vezes, é uma cópia mal feita de pessoas ruins que elas têm imitado, né, pastor? E como que nós, pais, lidamos com isso? Esse mundo já é complicado para nós, adultos, né? Às vezes a gente fica perdido em meio a tanta coisa que a gente tem que ser, fazer, e a nossa própria identidade como adulto começa a ficar meio manchada, né? Ainda mais para as crianças, né? Os nossos filhos, eles aprendem por imitação também. Então, se eles convivem num ambiente tanto quanto caótico, um ambiente onde não existem rotinas muito definidas, né? Eles tendem a crescer sem saber o que esperar, né? Daqui uma hora, daqui no amanhã. Sem rumo, né? Sem rumo. E criança precisa de direção. O âmago onde a gente precisa chegar no que a palavra de Deus diz, que é o coração. Né? É do coração que procedem as fontes da vida. Isso que a palavra diz. Então, se nós não temos esse compromisso de tentar acessar o coração dos nossos filhos, eles vão crescer perdidos. Verdade. Um dia eu ouvi uma frase dizendo, né, quem chega primeiro ao coração de uma criança a ganha para sempre, né? E o que nós temos visto é que cada vez mais pessoas ruins têm alcançado o coração dos nossos filhos antes de nós. Sim. Né? E quando se trata de educação de filhos, não é... Talvez hoje nós estamos o tempo todo enxugando o gelo, tratando os sintomas. Mas nós, pais, precisamos abaixar as orelhas e reconhecer que a raiz somos nós, né? Nós guardamos o começo de tudo dos nossos filhos, seja o sucesso ou o insucesso. Né? E é muito difícil, pastor. É muito difícil admitir que começa em nós. Né?
É uma questão, é difícil isso, não vamos também deixar a questão assim, o quanto vocês são ruins e a gente é bom nisso, né? Mas é difícil, porque Salmo 127 mesmo diz, né, que a herança do Senhor são os filhos. Sim. Cuidar de herança é difícil. Demais, eu que sei. Nossa. Então, se a gente não reconhece essa incapacidade também, que o próprio reconhecimento da incapacidade já é um começo. E quando a gente reconhece essa incapacidade, a gente busca ajuda. Verdade. E aí a gente encontra ajuda na Palavra de Deus, né? Através da Palavra de Deus, que é o nosso manual. Para tudo, para todas as coisas, a Palavra de Deus é o nosso manual. E a gente precisa dizer isso sem ter medo de errar. Inclusive, é o nosso manual na criação dos filhos. E assim, para mim, quando eu estava estudando o tema, né, guiando o coração dos filhos. Guiando para onde, né? Nós pais precisamos primeiro definir onde nós queremos chegar. Boa. Para onde que nós vamos, que eu vou guiar o menino para onde. Exatamente. Né? Então, se eu tô perdido, mais que segue em tiroteio, que dirá o menino. Né? E um episódio que eu achei interessante o meu filho, um dia ele chegou em mim assim, com um brinquedo espatifado, todo desmontado. Mamãe, aconteceu um acidente. Com certo? Eu falei, meu filho, mamãe não dá conta. Não, mãe, a senhora consegue consertar qualquer brinquedo. Eu falei, agora eu tenho que dar conta. E aí eu peguei aquele negócio, aquele tanto de pecinha, era um carrinho que tinha saído daquele eixo, daquelas rodinhas, o trem tinha... Aqueles Hot Wheels, o eixo entrou por debaixo e travou. Eu falei, gente, agora eu tenho que fazer esse carrinho funcionar. Eu sei que eu mexi cola daqui, tech bond ali, o carrinho funcionou. E no final eu falei, tá vendo como a senhora dava conta? E essa historinha me faz lembrar que muitas vezes nós temos tanto medo do fracasso que a gente não tenta. Mas se eu não tento, eu perco a oportunidade de acertar também, né? E reconhecer a incapacidade paterna, materna, não significa não tentar. É o que você falou, eu vou pedir ajuda, mas eu vou caminhar nessa direção, né? E muitas vezes eles não estão tão preocupados se a gente vai conseguir. Nos meus 10 anos, que meu filho mais velho fez 10 anos, eu observei que a maior parte das vezes ele só quer saber se eu estou ali com ele, se ele não está sozinho. Se a gente consegue ou não é um detalhe, mas o que eles estão cansados é de se sentir sozinhos. Tem um livro de um outro pastor presbiteriano que chama Felipe Fontes, e não sei se o título é exatamente esse, mas o conteúdo é muito bom. O livro chama-se Você Educa de Acordo com Aquilo que Você Adora. Então o nosso coração nunca está livre de adorar alguma coisa, né? Se eu adoro o Senhor Jesus, eu educo de acordo com a palavra de Jesus. Se eu educo meu filho, mas o ídolo do meu coração é o meu trabalho, esse ídolo vai me roubar alguma coisa. O ídolo sempre vai requerer alguma coisa. Então, o primeiro passo é identificar a nossa incapacidade, que a gente falou. Segundo, identificar a quem nós estamos adorando e servindo, né? Se Jesus é prioridade na minha vida, a educação dos meus filhos, a partir da palavra de Jesus, vai ser prioridade também, acima de todas as outras, né? Inclusive, é meio polêmico falar isso, mas acima até de preparar o meu filho para a universidade, que esse é o grande alvo hoje, né? Os pais consideram que tiveram êxito na criação do filho se colocar o filho na universidade e ele sair formado, um profissional, e se possível, o profissional que eu gostaria que ele fosse, né? Ou que eu não consegui ser. Mas o que é sucesso segundo a palavra de Deus? A nossa conversa é sempre... claro. O fio da meada é a palavra de Deus. Se eu não colocar a semente da palavra de Deus no coração dos meus filhos, eu falhei. Porque Jesus mesmo vai dizer, né? O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Isso vale para os nossos filhos. E se eu perder a alma deles, que é pior ainda. Exatamente, né? Como é que eu vou responder isso diante de Deus? Se Deus me dá os meus filhos como uma herança, como é que eu vou explicar para o Senhor que eu perdi essa herança? O filho pródigo é uma parábola que eu conheço desde a minha infância, mas que ela tem rondado a minha cabeça nos últimos meses. E volta e meia eu volto para ela.
né? Eu até fiz um programa aqui falando de como nós administramos a herança do Senhor. Porque a gente fica muito preocupado, assim, no foco do filho pródigo que foi e voltou. E há uns meses atrás Deus me falou assim, não, esquece que ele foi, ele voltou. O que ele fez com a herança que ele recebeu? Né? E eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo com os meus filhos? Toda virada de ano, os pais ficam naquela loucura. Meu filho vai mudar de escola, qual escola que eu vou colocar? Vou pagar a melhor, vou contratar a mais cara e eu vou pegar a mais renomada. E nós esquecemos que o conteúdo acadêmico, a criança ela acessa de qualquer forma. Se ela está numa escola tida como fraca, ela consegue recuperar esse conteúdo acadêmico em casa? Sim, ela consegue. Seja mediante um cursinho profissionalizante, um preparatório, ela consegue acessar esse conteúdo acadêmico. E nós esquecemos que mais importante que o conteúdo acadêmico, que é atingível a qualquer momento, nós precisamos entregar um cidadão para aquela escola. Né? E os pais hoje, infelizmente, num geral, já trouxe a Yara aqui para conversar comigo, a Iana, a gente tratando disso, os pais não estão entregando bons cidadãos. Porque muitas vezes nem eles têm sido bons cidadãos. E quando a gente pega aqui a questão da essência, nós precisamos, assim, parar de trocar valores por preço, né? Nós estamos discutindo os preços das escolas, o preço das roupas, dos smartphones, do carro, do alimento, dos passeios, e nós estamos trocando tudo isso por valores, como honestidade, como simplicidade, humildade. Quanta humildade falta em nós hoje, né? E a humildade, ela tá tão escassa que a gente já até confunde ela com pobreza, né? E se a gente fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os pais. Então, se nós não trazemos Deus para a nossa essência, vai cair, né? E eu só consigo direcionar o meu filho para os caminhos do Senhor se os meus caminhos estiverem direcionados. Justamente. E se eu achar, se a minha convicção está de que o meu maior tesouro é o Senhor Jesus, eu quero dividir esse tesouro com todo mundo, principalmente com os meus filhos. Então, a primeira casa que precisa ser organizada é a casa dos pais, é o nosso coração. Né? Sou eu que preciso me liderar no sentido de reconfigurar a minha agenda, os meus horários, para que eu consiga tanto cuidar de mim, né? Paulo vai instruir Timóteo nisso, tende cuidado de vós e da doutrina, né? O que Paulo está dizendo? Não adianta você cuidar só de quem está lá fora, né? Tende cuidado de você. Cuide de você do ponto de vista da palavra, para que você cuide também da doutrina. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Se você não cuida do seu, você não consegue cuidar do outro, né? E aí aspectos gerais, né? Tanto saúde física, psicológica, espiritual. Aí eu consigo dividir com meu filho. E a saúde emocional, ela é tão desprezada. E é engraçado, ela é necessária, extremamente necessária, importante. Ninguém tem dúvida de que é importante. Mas o nosso ego tá tão grande que a gente fala assim, eu dou conta. Não, o vizinho lá que tá perturbado, ele precisa cuidar. Eu dou conta. E normalmente a pessoa que fala, eu dou conta, é a que tá precisando mais. Aí a gente negligencia, né? Nós pais negligenciamos a nossa saúde em vários aspectos, não só o alimentar. E ao nos negligenciarmos, nós de tabela negligenciamos os nossos filhos, né? E aí é o que entra no Salmo 127. A gente está trabalhando à toa, né? Porque a gente não chamou Deus para parar, ele tá lá na beira do campo, doido para entrar e fazer gol, e a gente não chama, não coloca ele em campo. Aí depois a gente ainda reclama porque perde o jogo. Né? E uma outra questão, pastor, nessa essência, né, pra gente, vamos agora esses últimos minutos desse bloco, a gente já entrar. Quando nós tratamos de criação, de chegar à essência dos nossos filhos, nós precisamos entender que a essência da sociedade mudou ao longo das últimas décadas. Né? E quando nós pegamos as gerações, eu acho que começou tudo a dar errado na década de 60. Das pesquisas do senhor para essa série de palestras, onde que começou?
A gente precisa analisar o contexto mais distante da gente para poder chegar num consenso, né? E realmente a década de 60 foi muito decisiva. A década de 60 foi uma revolução cultural, né? Onde as pessoas começaram a pensar e se comportar diferente das gerações anteriores, né? A geração anterior a isso foi a geração pós-guerra, né? Aquele pessoal acostumado à honra, o auto-sacrifício, né? Um pessoal que viveu períodos de muita escassez. E 2 guerras bem próximas, né? Muito próximas, né? E na década de 60, especialmente no Brasil, onde a gente teve um aperto político muito grande, né? Então, isso moldou a sociedade, molda como a sociedade pensa, né? Então, as revoluções veio a revolução hippie, veio a revolução sexual, né? Então, as pessoas começaram a se comportar diferente. Daí para frente, o modo como as pessoas começaram a enxergar a autoridade foi um tanto quanto mudado, né? Começou-se a ver a autoridade de uma perspectiva muito ruim, mesmo no nível de autoridade saudável, né? A gente não está dizendo que uma autoridade que ultrapassa os limites seja boa. Essa sim a gente tem que questionar. Aí já vai pro autoritarismo, né? O autoritarismo ditatorial já realmente ninguém questiona, né, que isso é errado. Ninguém questiona, né? Então, assim, e em todos os níveis, tanto na empresa quanto na família, né? Pais autoritários não é um padrão bíblico também. Mas todo nível de autoridade começou a ser questionado, né? E aí isso entra dentro das casas. E aí os pais começam a ter medo de ser a autoridade sobre os filhos. E aí quando que a gente chegou no nível em que os pais preferem convencer o filho pelo presente, né, por oferecer isso, oferecer benefícios para que ele obedeça, do que de fato dizer, me obedeça porque eu sou seu pai, né? E realmente chegar num nível de exigência em que os filhos precisam entender que eles precisam se submeter aos pais. Aí é que onde tudo pode mudar, é quando a gente começa a pastoreá-los, no sentido de eles enxergarem dentro da palavra de Deus essa perspectiva de que a autoridade não é ruim, de que ela é necessária, de que o Senhor ele confere isso para nós, né? E é essa direção, né, que a gente precisa dar. É verdade. Nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos logo aqui, o assunto está só começando, não vai embora, rapidinho, uma pausa, bebe água e volta aí que a gente já está aqui. O novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece. O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7 mil novos pontos. E estamos construindo um novo eixo Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E tudo isso sem aumentar o preço da passagem. R$ 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Voltamos, falei que era rápido. Pastor, quando a gente pega a questão dessa migração, década de 50, pós-guerra, 60, a sociedade ali ela começou a questionar, né? Olha, morreu gente demais, o mundo arrebentou todo, nós não queremos isso, nós precisamos reconstruir. E nesse reconstruir, eles saíram de um extremo e foram absolutamente para o outro, em vez de ficar no meio do caminho, né? Então, assim, aquela questão da tentativa
Por exemplo, aquelas brincadeiras, assim, dá um palpite, um número entre 0 e 100. Aí você vai, 100. Não, menos. Aí a tendência é a gente ir pro 50. Essa pessoa fala assim, não, fica mais perto. A gente vai 90, 80, a gente vai ficando mais próximo. O ideal teria sido nós irmos diminuindo gradativamente até encontrar o ponto de equilíbrio. Isso. Porque, de fato, a minha mãe, ela foi criada, minha mãe nasceu em 63. Minha mãe nasceu numa época em que os pais não corrigiam os filhos, eles espancavam os filhos. E isso é inquestionável que não dá, é inadmissível você pegar uma criança de 5 anos e espancá-la até ela não ter força para ficar em pé. Mas a gente saiu desse autoritarismo e foi para o outro extremo, onde você não pode questionar uma criança de 5 anos. Onde que uma criança de 5 anos vai ditar o ritmo de uma casa? Sim. Né? Se o desenvolvimento cerebral do ser humano só está completo com 25 anos, como que eu vou chegar numa criança de 7 anos e falar assim, o que você quer hoje? Você quer tomar café ou você quer jantar ou almoçar? Né? E nós esquecemos, se eles estão com o desenvolvimento intelectual incompleto, nós que temos que complementar. E os pais, eles fugiram, eles não estão complementando. Aí aquilo que eu sempre falo, o menino tá perdido, mandando na casa e o pai tá simplesmente pagando boleto. Né? E o que assim, quando vocês trataram as palestras, assim, qual foi o tema mais trazido? Qual foi a recepção dos pais naquele primeiro encontro? Como foi essa questão? Nós tivemos uma boa recepção no sentido de participação de devolutiva. Né? Isso é bom. Os pais, alguns deles levantaram a mão e começaram a compartilhar da rotina dentro de casa. Algumas rotinas muito pesadas, inclusive. Né? Tivemos relatos de rotinas muito pesadas, de pais que chegaram na fase da adolescência e nas palavras deles, né, estão completamente sem defesa contra a postura dos filhos, né? Que eles tomaram o poder. A revolução foi feita dentro de casa e os pais não perceberam. Mas o que gerou essa revolução? Porque quando chega lá na adolescência, claro que é uma fase em que tudo novo, hormônios, né, tá tudo diferente. Mas uma revolução, ela não nasce da noite para o dia, como a gente fez essa análise da década de 60, 70, 80, até chegar aqui, né? Vamos observar como foi a infância dessa criança, né? Foi uma infância conduzida por pais tementes a Deus, no sentido de temer de fato e de verdade, né? Não é o pai religioso que, quando der, eu apresento o Senhor para o meu filho. Mas é o pai que todos os dias estava ali, com presença, abria a Bíblia com o filho, explicava. Porque é necessário a gente ter esses momentos, né, de você abrir a Bíblia e dizer, olha, tá escrito isso. E no final do dia, inclusive a gente faz isso em casa, no final do dia, analisa o dia e se houver algum problema específico, aponta na palavra de Deus onde a criança errou. A gente precisa descortinar o coração da criança para ela. Então, por exemplo, foi um dia de muita briga entre os irmãos. Né? Brigaram muito, discutiram muito. Como é que eu vou resolver isso? Há duas maneiras. Eu trato o comportamento, né? Não vai ter mais isso. Você está de castigo. Até você entender. Ou você pastoreia. Olha, por que você fez isso? A palavra de Deus diz que você fez isso. Se você errou nisso, você pecou nisso, então você pecou contra o seu irmão. Onde começou, né? Então, para que não haja essa revolução, essa tomada de poder na adolescência, vai mostrando que onde ele foi errando, segundo a palavra de Deus. Para que chegue lá na adolescência, ele tenha essa semente do Evangelho. É apresentar a reta justiça para eles. Exato. Porque eles vão sempre se rebelar contra a nossa justiça. Claro. Agora, quando eu mostro para ele que tanto eu como ele temos o parâmetro de Deus para seguir, exatamente, aí eu me torno um intermediador da justiça. Isso. Mas eu não sou o dono. Ele vai lembrar. Lembra do que nós conversamos ontem? O que diz a palavra? Né? É a rédea. Porque a reta justiça é onde eu mostro para a criança que fala assim, olha, estou aqui te orientando, mas a regra que gere a sua vida gere também a minha. Isso dá segurança para ela, claro, inclusive, para entender que a regra não vai mudar. Que, inclusive, se eu quebrar a regra, ela pode me dizer. Né? Porque ela sabe o parâmetro.
Então, se o parâmetro é claro para todo mundo, ela mesma vai ter a segurança de que meu pai vai ter coerência de não quebrar essa mesma regra que ele me impõe. É como semelhante a quando eles corrigem a gente dentro do carro fora de sinal. Mas a senhora não falou que o vermelho não podia passar? Então, o parâmetro está lá, é o semáforo, né? E assim, pastor, vamos lá, vamos mexer em vespeiro. Telas, tecnologia. É inegável que nós temos benefícios com a tecnologia e as telas. É muito bom você, por exemplo, às vezes você programou fazer alguma coisa em casa, no computador, você esqueceu e na rua você está com o celular e você consegue resolver o problema como se estivesse em casa. Nós não podemos demonizar, né, a revolução tecnológica, mas nós também não podemos deixar de apontar que ela é uma faca de dois gumes, mas que ela está hoje pendendo mais para o gume do estrago do que para o gume do benefício, né? E essa geração, eu nasci em 82. A minha geração foi a última mista, que cresceu totalmente sem e com já na fase adulta. Nós tivemos a sorte de pegar essa tecnologia já na fase adulta com um certo desenvolvimento cerebral quase que completo. A minha lembrança de celular, quando eu vi os primeiros celulares, eu tinha 18, 19 anos, por aí. Eu já estava perto da minha maturidade cerebral. E quando chegaram os smartphones, eu já estava totalmente adulta. Então, a minha foi a última geração que viveu sem. A geração seguinte já nasceu imersa. E essa tecnologia, ela nos trouxe uma preguiça mental tão grande que culmina nesse sentimento perdido dos pais hoje. Porque eu acho um absurdo um pai precisar chegar ao ponto de ir para uma psicóloga, para um terapeuta, para fazer a seguinte pergunta: como que eu tiro a tela do meu filho? Porque na minha cabeça é tão simples, toma o telefone. Por que eles não têm coragem de tomar o telefone? O que causa essa impotência, pastor, nos pais hoje? De onde que vem? Ele não quer o conflito. Por que a tela é dada para a criança, né, para o adolescente? Porque o pai não quer o conflito, não quer ter o trabalho de resolver o conflito. Então, a dopamina barata. A dopamina barata é a tela que, naquele momento, funciona. Anestesia a criança, ela fica quieta, ela vai jogar. Só que a dopamina barata, ela sempre vai exigir mais. Por isso que a criança vicia. Não só a criança, nós também. Né? Nós também ficamos viciados em rede social, né? Então, o fato do pai não querer resolver conflito, até a criança ser treinada para que ela entenda a realidade, demanda tempo. Essa revolução tecnológica, ela veio, e aí, como você disse, caminhamos numa pista dupla, né? Ela é boa e ela é ruim. Ela é boa no sentido de nos poupar tempo, né? Inclusive, por exemplo, quem é que precisa pegar fila de lotérica e banco hoje? Ninguém. Então, mas a questão é, o que nós fizemos com esse tempo que a gente ficava na fila? Verdade. Nós não estamos conseguindo recuperar esse tempo ou administrar esse tempo. Nós estamos gastando mal esse tempo. E aí é quando a gente também chega na educação dos filhos, que exige tempo. Só que a gente já consumiu tanto tempo, nós mesmos, com telas, de forma errada, que a criança também vai consumir. A gente consome tela na mesa do jantar. Então, se a criança vê o pai com o celular o tempo inteiro, né, inclusive no jantar, na mesa do almoço, né, quando tem, o que ela vai fazer? Mesma coisa. Aquilo ali vai moldar o comportamento dela. Então é onde a gente chega de novo no nosso próprio coração. Se eu entendo que aquele momento é o mais importante para a minha família, que eu estar ali de forma física e espiritual e mental, o ambiente começa a ser moldado, né? A gente começa a gastar menos tempo com porcaria. Paulo vai falar isso em Efésios 5, né? Que a gente precisa a gente não se embriagar com vinho, porque é a dissolução. Embriaguez não é só com vinho, né? A gente se embriaga com tecnologia. A gente fica viciado em qualquer coisa. E aí ele completa dizendo, aproveite as oportunidades, porque os dias são maus.
E aí, como o nosso tema é criação de filhos, a gente precisa, nós, governar o nosso próprio coração para governar o coração dos filhos. Então, se eu não tenho controle da minha tela, meu filho vai ter. É aquela coisa, né? Assim, eu falo pra mim, não, você não pode ter, mas assim, você não pode tela e eu tô lá. Pera, mas você pode. Aí o que muitos pais falam, não, mas eu sou adulto. Será? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Será, né, que eu tô sendo adulto? E quando a gente trata de criação de filhos, essa questão do parâmetro que o senhor falou, a gente precisa baixar a orelha mesmo, sabe? E reconhecer que a gente está usando o telefone o tempo inteiro, a gente não está dando atenção para o menino, a gente não está combinando com eles um tempo de qualidade. Nós ganhamos o tempo que nós perdíamos em trânsito, em filas, em vez de nós simplesmente dimensionarmos esse tempo para as atividades que nós já tínhamos e já estavam em defasagem, a gente enfiou outras atividades no lugar e nós continuamos defasados e atarefados e assoberbados, né? É aquela questão assim, né? Você chegou do trabalho cansado, você sabe que você não resolveu tudo o que tinha para resolver, aí você chega em casa, pega o computador e vai continuar trabalhando. Não. Nem se você trabalhar virada à noite, você também não vai terminar. Então, reconheça que você não vai terminar e faça o que você tem que fazer nesse momento, né? Vá pastorear seu filho, vá ler a Bíblia com ele, vá contar uma história para ele, né? Eu tenho um hábito, desde que o Miguel nasceu, que toda noite a gente faz uma oração, contamos uma história da Bíblia e eu canto para eles dormir. Manuela chegou e ela está no ritmo. E essa rotina é tão arraigada neles que tem dia que quando às vezes eu sento lá para levá-los para dormir, ela fala, vamos orar? Vamos orar. Aí tem dia que eu esqueço, eu começo a história, não, primeiro a gente ora, depois é a história. Aí volta a rotina. Aí tem dia que às vezes eles enrolam, tá em férias, demora para dormir, falando, já tá tarde, vocês têm que dormir agora, se eu for contar a história vai demorar. Mas aquilo tá tão arraigado que o Miguel às vezes fala, não, então canta uma música que parece uma história que já tá bom. Mas dali 20 minutos, eu me recuso a acreditar que um pai e uma mãe não tenha 20 minutos para criar um vínculo com o filho por dia. Por mais que você chegue do trabalho 19 horas, 20 horas, não é possível que você não tenha 20 minutos. De novo, a quem eu adoro? Porque se eu adoro ao Senhor Jesus, eu quero, é o que é de mais importante no meu dia. E mesmo que seja um tempo curto, eu quero apresentar esse Jesus para os meus filhos. O Evangelho, ele é tão eficaz, mas ele é assustadoramente simples, que as pessoas não colocam a fé nisso, né? Na mudança com um gesto simples, esse gesto de ler a Bíblia com os filhos, esse gesto de orar com eles, né? É o poder de Deus, Paulo vai dizer isso em Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é o poder de Deus, e poder ali é de onde deriva a palavra dinamite, né? É o poder que derruba as barreiras. É explosivo mesmo. É explosivo. O próprio Evangelho vai cuidando da situação, né? O próprio Espírito Santo vai cuidando da situação ali. Eu vejo os pais hoje enfrentando dificuldade com sono, com os filhos, né? O filho acordando assustado de noite. Não que isso não aconteça, inclusive nas nossas casas acontece, mas filhos muito inseguros à noite, filhos que não conseguem ter uma rotina de mais segurança, de autocontrole, né? Dele se autocontrolar. E a gente não coloca crédito naquilo que é eficaz, que é o Evangelho. Como eu falei, é o poder de Deus, mas ele é assombrosamente simples. Verdade. No sentido de eficiência, né? Vamos lembrar da história de Naamã, né? Naamã chegou leproso lá para Eliseu curá-lo, e Eliseu dá uma resposta extremamente simples. Vai tomar banho. Vai tomar banho no rio e aí vai tudo resolvido. O que Naamã esperava? Esperava um ritual, né? Aquela coisa toda. E é simples e resolveu. Verdade. Né? Se as famílias soubessem o poder do Evangelho que tem de curar, de demolir essas barreiras, a gente se preocupava mais em apresentar para os filhos, né? Nós vamos para mais um breve intervalo, nós vamos voltar com essa burocracia que nós mesmos inventamos para educar filhos. Não vai embora, fica aí, logo nós já voltamos.
Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com um investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos. O pastor Tiago estava falando da simplicidade, né? Eu falei, são 20 minutos. Eu só preciso saber que você está ali, que você quer. A gente precisa parar de acreditar que temos que ter todas as respostas, nós não temos e jamais teremos. Mas nós estamos o tempo todo inventando burocracias para fazer a nossa missão. Jesus vem, ele rompe o véu do santuário, ele cria um livre acesso entre nós e Deus e nós continuamos inventando intermediários para nos afastar de Deus. Eu acho que a gente... Acho não, o coração do homem é tão ruim, tão pecaminoso, que ele fica inventando barreiras para depois falar assim, eu não cheguei porque estava difícil. Né? E aí eu coloco um monte de barreira, eu coloco barreira no meu trabalho, eu coloco barreira no meu chefe, no meu patrão, na minha esposa que é doida, grita demais, meu marido que é nervoso, que não me entende. Eu invento um monte de desculpa para justificar a minha preguiça de ir na essência, no simples, né? É aquela coisa, a gente às vezes gasta um dinheirão com um presente caro, o menino gosta do embrulho. Né? E a gente precisa resgatar essa simplicidade infantil, né? Por isso Jesus fala que só terá acesso ao reino aquele que for como uma criança. Aquele que for simples, aquele que gostar do embrulho, do saquinho, do barulho, né? E assim, pastor, a mudança ela tem que vir de dentro para fora, né? Nós temos que tratar, nós temos que ir na fonte da infecção. Ficar cortando só a febre não dá, nós temos que matar a infecção. E quando a gente trata de essência de criação de paz hoje, o que a igreja vê como os maiores causadores de infecções nas famílias? Olha, por experiência pastoral, assim, a gente percebe que há muito pouco tempo sobrando hoje. É irônico isso porque, como a gente falou, né, a tecnologia ela veio para nos poupar tempo. Só que o tempo começou a ser poupado e a gente não soube como lidar com esse tempo sobrando, né? Então a gente sempre coloca alguma outra atividade na agenda que a gente acha que vai dar conta de fazer, né? E acaba não dando. Então, o que eu percebo hoje é que os pais estão extremamente cansados de uma rotina de trabalho muito pesada, e aí a gente entende realmente que muitas vezes não dá para mudar isso, né? Mas a palavra de Deus ela vem para renovar a nossa esperança e as nossas forças a cada manhã. Então, o grande fator que a gente precisa se atentar
de novo, primeiro é pastorear o nosso próprio coração através da palavra, reconhecer que a gente é incapaz, sozinho, e depois pastorear o filho. Porque se a gente não entende que o comportamento do filho é fruto de um coração que tem algum problema lá não tratado, eu vou tratar só a febre. E aí é onde a gente chega de novo nas telas. A tela é o tratamento da febre. Você dá a tela, a febre passa. Só que a febre, a infecção volta mais forte. Sim. Né? A Bíblia fala que o âmago da questão é o coração. E o coração não se trata com outro fator a não ser a palavra de Deus. É o Evangelho, é o Espírito Santo falando na palavra. É o Criador, né? É o Criador. Então, nesse sentido, nós precisamos ter essa consciência de que, embora seja simples, é o que vai resolver a minha família, é o que vai resolver o conflito da minha casa, é o que vai resolver o meu conflito. Se você se lembrar, por exemplo, lá em Gênesis 3, é o momento em que tudo dá errado. Acontece a queda em Gênesis 3, e ali Adão e Eva passam a ser, antes, cooperadores, eles passam a ser acusadores uns dos outros, passam a ser inimigos. Eles se tornam inimigos de Deus, eles se tornam inimigos uns dos outros, se tornam inimigos da criação e de si mesmos. Que agora tudo é inimizade. Então, qual que é o fator que vem retomando tudo isso de volta? Não é a sua condição financeira. Não é o quanto você pode dar de presente para o seu filho. É a palavra de Deus. Deus é que vai restaurando, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. É isso que Paulo vai dizer. Que em Cristo Jesus ele estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Por que a gente precisa de reconciliação? Porque foi perdido. Eu preciso de reconciliação comigo mesmo, né? Pais que têm passados muito difíceis precisam se reconciliar consigo mesmo. Você encontrar uma cura, né? Se ele não encontra reconciliação consigo, com o seu Criador, como é que ele vai reconciliar o outro? Paulo vai completar dizendo que ele nos entregou o ministério da reconciliação. Ou seja, tudo que Cristo fez entre nós e Deus, agora ele diz, faça a mesma coisa. Inclusive com o seu filho. Nunca é tarde para a gente poder iniciar isso. Nunca. Então, se há essa perspectiva de que eu não consigo, buscar ajuda. Ajuda pastoral que seja coerente, que seja bíblico, né? Então, esse é o princípio para a gente transformar a vida de um lar. Nunca é tarde para a gente poder transformar um lar, né? Uma relação pai-filho, casamento, nunca é tarde. É verdade, e quando a gente pensa nisso, o senhor falou que o pai precisa encontrar a cura para ele, né? Eu tenho nos últimos tempos feito algumas reconciliações com o meu passado. Né? Houve uma época em que a dor por coisas ruins do passado influenciava muito. Mas hoje eu estou aprendendo a ressignificar, né, as cicatrizes que eu carrego. E eu estava fazendo uma imersão com a Andrea Vermont nesse fim de semana, e um ponto que ela falou assim, você precisa encontrar aquela criança lá atrás que você era, que foi ferida, que foi moída, mastigada, interrompida. Você precisa perdoar quem você chegou por causa daquela criança. E você agora precisa entender que você vai falar assim para ela, olha, agora eu vou cuidar de você, nós vamos cuidar uma da outra, somos nós dois. E o que é? É assumir que eu não posso mais permitir que o outro defina quem eu vou ser. Né? Então, os pais hoje, eles estão deixando o trabalho definir que tipo de pai eles vão ser, eles estão deixando a tecnologia definir o que eles vão fazer ou deixar de fazer. Eles estão deixando crianças com desenvolvimento incompleto definir quem eles serão e não vai dar certo, né? Então nós precisamos resgatar, voltar. É aquilo que Jesus fala na carta aos Efésios. Lembra onde você caiu e volta. Tem que voltar, você tem que voltar lá atrás porque é lá que ficou aquele buraco. E quando a gente trata da história da humanidade, ela é cíclica. Então se eu não volto lá atrás para tampar aquele buraco, eu vou cair nele de novo, né? Então, assim, nós precisamos voltar, fazer as pazes com o nosso passado, com quem quer que tenha te magoado. Às vezes você carrega uma mágoa dos seus pais,
Em breve nós vamos tratar sobre isso aqui no programa, mas às vezes você carrega uma mágoa, um ressentimento tão grande de pessoas que te machucaram, do seu pai que te espancava, a sua mãe que te espancava, o seu pai que não deixou você tomar a carreira que você queria, porque ele falou que se você não fosse trabalhar com ele, você não ia ter futuro, e você acreditou nisso. Às vezes você acreditou com tanta fé que você não era capaz, que agora seus filhos chegam e você está perdido, você não sabe para onde ir, mas o seu filho espera que você aponte um caminho. Então, se você não sabe qual é o caminho que você vai tomar, entrega seu coração para o caminho, né? Vamos encontrar Cristo, né, pastor? Ele vai abrir a nossa visão para o caminho certo, tanto para nós quanto para os nossos filhos. O que o Evangelho faz no nosso coração? Ele reorganiza a casa. Ele reorganiza nossos amores, né? E por amores eu quero dizer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente se dedica de corpo e alma, né? É por isso que chama conversão. É você sair de uma direção que você está indo e convergir para uma outra direção. Mudar a rota. Todos os encontros de Jesus, os encontros que geraram isso, independente de classe social, conta bancária, idade, gênero, né? Todas essas pessoas tiveram os seus amores reorganizados. Lembra de Zaqueu? Nenhum voltou como estava. Todos eles. Zaqueu teve o seu coração reorganizado. O que ele amava? Dinheiro, posição social. O que ele se torna agora? Ele se torna de perdoado, ele passa a ser um perdoador, né? Ele passa a ser alguém que preza pela justiça. Então, quando Zaqueu se converte, usando ele como exemplo, né, toda uma cadeia de pessoas começa a ganhar. Né? Ele começa a devolver aquilo que ele roubou. Né? Agora a família dele tem um novo homem dentro de casa. Por isso que o Evangelho, ele é, de novo, ele é assombrosamente simples. E reconciliador. Reconciliador. Né? Ele foi complexo, ele é complexo, mas ele é simples, porque como é que você explica um Deus que se encarna, que ao mesmo tempo é três, ele tem a sua complexidade, mas quando ele chega para nós, o carcereiro, quando pergunta para o apóstolo Paulo, né, o que agora, o que eu devo fazer? Se arrependa de seus pecados e seja batizado. Só isso. Quem traz o Evangelho para nós é um ser complexo. Deus é complexo. Mas o que ele exige de nós não é complexo. Exatamente. Complexo é a gente abaixar a orelha, assumir que a gente precisa deixar a nossa vontade de lado para seguir a simplicidade do que Cristo nos propõe. E a simplicidade não é no que é fácil de atingir, mas que é fácil de entender e ir atrás, né? E assim, eu tenho, como eu falei do filho pródigo, quando o filho tá chegando e o pai vê de longe, ali o pai já entende que eu não vou nem esperar esse menino acabar de chegar, porque vai que ele não chega. Então o pai corre até ele. O pai poupa o filho daqueles últimos passos, que talvez poderiam ser os mais difíceis, porque quanto mais perto do rosto do pai ele estivesse, maior seria a vergonha, né? Aquela coisa, o menino apronta, enquanto ele tá ali apronta, tá de boa, mas na hora que ele dá aquela mirada, que ele vê a gente de longe, aí a vergonha vem. Então, o que Jesus exige de nós é simples, é fácil de entender. Né? Quando fala assim, ama o próximo como a ti mesmo. Que dificuldade tem de entender isso? Não tem, é simples. Mas aí, eu quero. Essa parábola do filho pródigo, a gente esquece que tem um outro personagem que ficou. Esse é o amargurado. Lembra do filho que ficou? É o filho que não sabe que é filho, né? É o filho, exatamente, que ele não se sente amado, mas talvez por carregar alguma cicatriz da vida, né? Por não se sentir de casa. Ele não tinha identidade. Ele não tinha identidade própria, né? Então, ele é o que permitiu que a vida o amargurasse tendo tudo. Né? Tendo um pai amoroso, né? Tanto que o pai reconhece, olha, tudo que eu tenho é seu. Você não usa porque você não quer. Então, os lares têm um potencial muito grande de se tornarem disfuncionais.
né? Verdade. E o que traz de volta esse renovo? De novo, o que trouxe o filho de volta? O que levou o pai em direção ao filho? O que levou o pai em direção ao outro filho? É o Evangelho. Não tem outro caminho. E por Evangelho a gente tem que entender que é único e exclusivamente Jesus. Você não precisa de campanha, você não precisa de óleo, você não precisa de fronha ungida, você não precisa de nada. Jesus é o caminho para isso. Tanto que a carta aos Hebreus, ela é escrita para pessoas que não estavam convencidas de que Cristo é suficiente. Então eles queriam de volta o sacerdote, Queriam os ritos, né? Os ritos, né? As festas e tudo. Então era o judeu que chegava num culto cristão, ele acabou de ser convertido, ele chega num culto cristão. E ele olha aquilo e fala, mas é só isso? Né? Cadê o ouro? Cadê a arca? Cadê o propiciatório? Cadê o propiciatório? Cadê tudo isso? E não. O autor aos Hebreus vai dizer, Cristo é superior a tudo isso. Ao sacerdócio, ao sacrifício, às festas, tudo culmina nele. Então, de novo, entrega os teus caminhos ao Senhor, né? Confia nele, o mais ele fará. É só isso. Verdade. Se você não sabe o caminho, procura quem sabe te ensinar o caminho, né? Procure pessoas que realmente vão te direcionar para o Evangelho, para a Escritura, não para outras coisas que vão te distrair, né? Como essas que a gente falou, né? Pode ser que o Evangelho, a gente se distraia com aquilo que parece Evangelho, mas não é. Né? Que são essas campanhas intermináveis e tudo mais, né? É a burocracia que a gente inventa. Exato. É isso, nós vamos para um breve intervalo, vamos voltar para o nosso último bloco e vamos trazer um fechamento para esse tema tão importante. Não vai embora, fica aí, eu volto logo logo. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou a vida de milhares de famílias em todo o estado. O Goiás Social é a maior política social da história e já atendeu quase 2 milhões de goianos. Já são mais de 50 mil estudantes beneficiados com bolsa de estudo para a universidade e mais de 200 mil mulheres já foram beneficiadas pelo programa Mães de Goiás. O aluguel social garante moradia digna a milhares de famílias em 145 municípios do estado. E o programa Casas a Custo Zero entregará 10 mil casas até o fim de 2026. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza do país. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Voltamos. Vamos concluir. Vamos fechar o nosso tema. Esgotar jamais. Né? Mas ao longo desses próximos encontros aqui, nós vamos tratar com tempo, com calma. Se você tiver alguma dúvida, entre nas nossas redes sociais, deixe uma dúvida, uma pergunta. Que se você quiser sugerir tema, pode sugerir, né, algum tema interessante que você gostaria de ver tratado aqui na Alô Criançada. O universo infantil é muito rico. E agora eu quero dar para o pastor. Pastor, dá um fechamento da palestra, como se a gente estivesse lá na igreja agora, encerrando o encontro, depois das dúvidas dos pais, como chegar à essência dos nossos filhos. Olha, eu sei que a gente está falando de um assunto complexo, né, difícil. Eu sei que a sua rotina pode ser muito pesada, você trabalha muito. Eu não estou dizendo que você não queira o melhor para o seu filho, mas pode ser que você esteja falhando nisso. E essa falha faz você dar alguns caminhos que não estão resolvendo. Seu filho ainda continua com as mesmas demandas, seu lar está pesado, talvez você não tenha prazer de voltar para casa, de conviver com a sua família.
o que eu tenho a te oferecer, né, a mostrar para você é que há um caminho, independente da fase que você esteja vivendo, e esse caminho é Jesus. Não há ninguém que possa resolver o seu conflito de maneira tão eficiente, tão eficaz, a não ser Ele. Então, o que nós propomos com todo esse diálogo não é nada além do que levar as famílias de volta para o Evangelho. Se você ainda não conhece o Evangelho, saiba que é o poder de Deus que pode transformar qualquer realidade. Se você já conhece, mas talvez tenha já perdido esse prazer, essa certeza de que tudo isso pode trazer um renovo para sua casa, saiba que ainda há tempo, né? A sua família pode ser restaurada, completamente restaurada, única e exclusivamente pela palavra de Deus. Se você não sabe o caminho, é necessário que você procure, né, pessoas que vão te indicar de novo o caminho para o Senhor Jesus, e com certeza você pode ter essa plena certeza de que Ele vai transformar a realidade da sua casa. Amém. Só Ele. Só Ele. E assim, para fechar, né, quero deixar uma reflexão para você. Mais uma vez falando do filho pródigo. Aquele menino, ele olhou, ele lembrou. A lembrança da casa do pai e de todo o benefício, de todo o cuidado que ele tinha na casa do pai foi fundamental para que ele voltasse. Mas o principal, ele sabia que ele tinha para onde voltar. Muitas vezes você fechou as portas e o seu filho saiu para fora de casa e ele não sabe voltar. Ele não sabe se ele tem um lugar para voltar. Então, se vocês construíram muros entre você, seus filhos, você e sua esposa, derrube os muros, deixe as portas abertas, para que quando a loucura do seu adolescente passar, ele se lembre que ele tem uma casa para onde voltar. E quando ele voltar, não joga na cara dele tudo o que ele fez, não joga na cara dele que ele desperdiçou a herança. Quando ele voltar, faça como o pai do filho pródigo. Dê uma roupa limpa, coloque um anel no dedo, encha a barriguinha dele. E eu estou falando de alimentá-lo da palavra. Esqueça tudo o que ficou para trás. Talvez o seu filho que ficou em casa vai dizer, mas você aceitou esse menino de novo? E aí é a hora de você resgatar o filho. Fala, meu filho, se você tivesse feito o que o seu irmão fez, eu faria com você a mesma coisa. Amar e educar os filhos não é tratá-los da mesma forma, dando a eles tudo de maneira igual. É dar o que cada um precisa na medida do que precisa. E nós temos que entender que igualdade não é a mesma coisa que equidade. E assim, eu torço para que você consiga chegar à essência dos seus filhos, para que você consiga deixar a porta aberta para ele voltar. Creia, se ele não voltou ainda, clame a Deus, ele vai voltar. E nós nos vemos no próximo encontro. Qual é o segundo tema da palestra? A segunda, qual é? Agora me fugiu aqui. De cabeça também não consigo. Na próxima. São 18, né? São 18, não dá para lembrar todos os temas, mas nós estaremos aqui há 2 semanas mais ou menos com o pastor para nós tratarmos de mais um tema familiar. E eu fico com você. Fica com Deus e até a próxima. Obrigado, pastor. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tá.